Êxodo, capítulo 14, versículo 14. Livro do Êxodo, capítulo 14, versículo 14. Está escrito assim: o Senhor pelejará por vós. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Eu acredito que todos os que estão aqui presentes, ou aqueles que nos acompanham pela internet, já leu este versículo, ou já ouviu alguém falar essa palavra. O Senhor peleja por você. Quem já ouviu? Israel estava em um momento decisivo. Eles acabaram de sair da terra da escravidão. Eles acabaram de viver o milagre do livramento. E não foi qualquer livramento. Até porque Israel, ou os hebreus, passaram 430 anos dentro da terra da servidão, da escravidão. E agora, depois de tanto sofrimento, depois de tanta dor, tanto choro, depois de muitas lágrimas derramadas, o Senhor, por intermédio de Moisés e seu irmão Arão, tirou aquele povo daquele ambiente de dor. Porém, quando eles estão agora entrando no deserto, para atravessar o deserto, quando eles estão iniciando a jornada rumo à terra da promessa, quando eles estão no caminho em direção à terra prometida aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, eles se viram em aperto, porque a Bíblia diz que eles chegaram à frente do Mar Vermelho, e atrás vinha Faraó, na frente um obstáculo, e atrás o inimigo. Não tinha para onde correr, não tinha um atalho para eles saírem e se livrarem. Era um momento decisivo, mas também era um momento de muita pressão para aqueles homens e para suas famílias que estavam com eles. E é nesse contexto que eles começam a murmurar. Quando eles se viram sem saída, eles começaram a reclamar. Quem é que nunca reclamou de uma situação quando estava em aperto? Quem é que nunca abriu a boca para perguntar para o céu: e agora?
que eu faço? Para onde vou? Eu acredito que mais da metade daqueles que estão aqui já se viu em aperto, já passou por situações que difícil, e você fez essas perguntas. E agora, para onde eu vou? O que eu faço? Quem já fez essas perguntas? Quem já fez? Quem já fez? Sabe o que é mais doloroso? Pergunte o quê? Talvez não é estar passando por uma situação difícil, aonde você se encontra em aperto. Talvez o mais doloroso é você clamar e não ter resposta. É você orar e não ter uma palavra. É você buscar socorro em Deus e você não tem nenhum sinal. Talvez você está passando por isso. Você já orou, você já clamou, você já gritou, socorro, SOS, help, fez sinal de fumaça, você já fez tudo. Sabe aqueles momentos que parece que o céu ele está de bronze? Quem já passou por isso? Mas você sabia que não significa que Deus está alheio à sua dor? Não é porque não teve nenhum sinal ou nenhuma resposta que Deus não está vendo, que Deus não está acompanhando você. Às vezes Deus vai estar com você, mas Ele não vai responder você da maneira como você gostaria que Ele respondesse. O povo agora começa a reclamar, murmurar, clamar. Aí a Bíblia diz que eles começaram a falar: Moisés, e agora, Moisés? Moisés, que furada, Moisés. Moisés, o que você fez, Moisés? Aí o Moisés, que não vai começar dando um mau exemplo, murmurando como eles estavam murmurando, como Moisés não vai ficar reclamando, até porque ele é o líder, e aqueles que estão sendo liderados por ele, estão esperando uma resposta dele. Naquele momento em que a atenção de todos afunilou nele, a Bíblia diz que Moisés foi falar com Deus. Moisés, ele começou a clamar, clamar, clamar. Mas é quando ele começa a clamar que a Bíblia diz que Deus então disse: por que clamas a mim, Moisés? Por que você está clamando? Diga ao povo de Israel que marche. Porque quando vocês saíram do Egito, a direção foi essa: só segue em frente. Eu não mudei ainda a direção. O direcionamento ainda continua o mesmo. Segue em frente. Marche. Mas aí alguém mais racional vai dizer: mas tem obstáculo. Você tem que entender o seguinte: uma coisa é o que você está vendo e o que você está sentindo. Outra coisa é como Deus enxerga
a situação que você se encontra. Pergunta por quê? Porque o povo está dentro da situação, mas aquele que tem o controle da situação, ele não enxerga o obstáculo como o povo enxerga o obstáculo. Ah, não, pera. Deus não vê com os seus olhos o obstáculo que está à sua frente. Não, esquece. Deus, ele tem o controle. Deus tem o controle de toda a situação. A situação pode ser desesperadora. A situação pode ser angustiante. A situação pode ser aquela situação em que você já não sabe mais o que fazer. Mas o Deus que te fez a promessa, Ele tem o controle da situação que está te causando dor. E o que Ele espera de nós? Fé. De acreditar que mesmo com os obstáculos, eles não impedirão aqueles que carregam uma promessa de alcançar. Aleluia. Nenhum obstáculo pode impedir você de alcançar os lugares que Deus disse que você alcançaria. Eu estou sentindo a graça de Deus. Será que tem alguém comigo aqui nessa mensagem? Será que tem? Manifesta aí falando alguma coisa então. Fala glória, aleluia. Fala aquilo que o diabo não gosta. Fala alguma coisa, meu filho. Manifesta aí. Então o povo agora está lá. Tem obstáculo, mas tem Deus. Tem dor, mas tem Deus. Tem inimigo vindo lá atrás, mas tem Deus com vocês. Você pode estar cercado, mas existe um Deus que está com você. Então presta atenção. Esse povo agora tem um direcionamento através do líder. E qual é o direcionamento? Marche. Siga em frente. Aí Deus falou para Moisés: Moisés, pega o cajado, toca nas águas. Toca nas águas, Moisés. Mas por quê? Volta o verso 14. Ele já fez uma promessa. Eu vou pelejar por vocês. O Senhor pelejará por vocês. Então, siga em frente. O Senhor pelejará por vocês. Então Moisés, acredita e bate o cajado na água. O Senhor pelejará por vocês. Então só faz, só vai. Porque se você tem fé para acreditar, Deus tem poder para batalhar. Vou repetir isso aqui. Se você tem fé para acreditar, Deus tem todo o poder para batalhar por você. Então agora Moisés, ele toca nas águas e as águas se dividem. Mas você precisa entender que essa promessa de Deus aqui, de que o Senhor ia pelejar por eles, não era só nessa situação, era no trajeto. Não era só para aquele momento, era para toda a jornada. Não, vou repetir. Sabe qual é o nosso problema? É que algumas palavras, algumas respostas de Deus, a gente só pega essas respostas para o momento. Quando na verdade, aquilo que Deus diz ao teu respeito é para toda a jornada,
é para todo o processo, aleluia. Pergunta por quê? Pergunta por quê? Porque Deus não é Deus de momentos. Momentos pode definir a tua história, mas nunca vai definir quem é Deus. Porque se Ele é Senhor da eternidade, nunca podemos diminuí-lo a pequenos momentos. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Olha para essa pessoa, pergunta para ele, pergunta para ela: você está entendendo? Pergunta. Então, presta atenção, esse povo enfrentou diversas batalhas. Era a batalha do mar fechado, e o inimigo atrás. Era a batalha de chegar em uma fonte e não conseguir beber a água da fonte. Era ter que enfrentar crises hídricas, inimigos ao redor, ter que esperar pela providência de Deus, pelo maná que Deus enviava. Então, inúmeras foram as batalhas que eles enfrentaram, assim como nós também. Inúmeras são as batalhas que eu e você enfrentamos. Então essa mensagem de hoje é só para quem enfrenta a batalha. Não, essa mensagem é só para quem enfrenta a batalha. Se você não enfrenta a batalha, olha, você pode agora ir lá comer uma coxinha, um pastel, sei lá, né? Essa mensagem é para quem enfrenta a batalha. Vê se tem alguém perto de você que enfrenta batalhas aí. Vê se tem alguém que enfrenta batalhas perto de você. Eu acho que só na expressão do rosto de algumas pessoas você já vê que ela está passando por batalha, que ela já está passando por lutas. Sim ou não? Por quê? Porque existem algumas batalhas que nos envelhecem. Existem algumas lutas. Talvez as rugas no rosto de uma mãe aqui hoje não é a evidência da idade que chegou, mas sim das batalhas que elas travaram. Então, presta atenção. Todos nós enfrentamos batalhas na família. Tem alguém enfrentando batalha na família aí? Levanta a mão aí. Com os filhos. Batalhas na saúde. E eu sei bem o que é isso. Alguém está enfrentando batalha na saúde aí? Batalha nas finanças. Nem vou perguntar. Batalhas até mesmo na fé. Quem é que nunca teve a fé abalada? Posso te falar? Até mesmo os homens e mulheres que inspiram, verdadeiros gigantes na fé, em algum momento já tiveram as suas fé abalada. Então, nós precisamos entender que é diante de algumas batalhas que muitas das vezes nós nos sentimos incapazes. E é nesses momentos que parece que nós estamos sozinhos. Talvez você está aqui hoje cercado por pessoas, mas você está se sentindo sozinho. Você está se sentindo sozinha. Mas como profeta de Deus, eu vim aqui garantir para você que você não está lutando sozinho. Você não está lutando sozinha. Não está. Quer ver? Só pega assim na mão da pessoa que está perto de você assim e fala assim: você não está sozinho. Vamos fazer essa dinâmica aqui. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Você não está.
Presta atenção, quer vencer batalha? Quem quer vencer batalhas aí? Quem quer? Primeiro, reconheça que a batalha é espiritual. Talvez você não está vencendo porque você ainda não reconheceu que a batalha que você está passando, que você está enfrentando, ela é espiritual. Olha o que diz Efésios capítulo 6, versículo de número 12. Diz que a luta, ela não é contra a carne. A luta não é contra sangue. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espiritual da maldade nas regiões ou nos lugares celestiais. Talvez você está lutando contra pessoas, quando você deveria estar lutando contra os demônios. Ou você acha mesmo que o que você está passando, uma indireta no status, no story, na internet, nas redes sociais, vai resolver sua batalha? Você não está lutando contra a carne e sangue, você está lutando contra demônios. Entenda isso. Muitas guerras visíveis, elas têm raízes invisíveis. Se você não identificar isso hoje, o inimigo vai continuar te ferindo, te machucando. Entenda que existem raízes invisíveis. Sabe um exemplo na Bíblia? Daniel. Projeta para mim, filho. Daniel capítulo 10, os versos 12 e 13. A Bíblia diz que Daniel, ele orava a Deus. A Bíblia diz que ele se propôs em falar com o Senhor, em orar, mediante uma situação que ele estava enfrentando, e Daniel precisava de uma resposta. Daniel orou 21 dias. 21 dias. Ah, e um detalhe: Daniel orava 3 vezes ao dia. Não, Daniel não fazia aquela oração, sabe, aquela oração tipo, Senhor, abençoe esse alimento que eu estou que não me aguento. Não eram essas orações que Daniel fazia. Daniel orava 3 vezes ao dia. Agora imagina Daniel orando 3 vezes ao dia por 21 dias. Ah, detalhe, se você ler o texto, ele vai falar: e nesse período, não comi carne, e nem saboreei os manjares. Daniel estava em propósito. Mas presta atenção, a resposta só veio no 22º dia. Imagina orar tudo isso. Talvez eu e você desistiria no 3º dia. Talvez eu e você desistiria na 1ª semana. Ai, Deus não falou comigo. Ai, não vou mais na igreja. Agora, por que a resposta não veio quando Daniel pediu para a resposta vir? Vamos ler? Olha lá. Olha quando o anjo chegou. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus,
são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Aleluia. Olha o que o anjo do Senhor está falando para Daniel. Daniel, não é porque não teve resposta no primeiro dia, não é porque não teve resposta na primeira semana, não é porque não teve resposta na segunda semana, que o Senhor não te ouviu. Ele está te ouvindo desde o primeiro dia. Não, isso que está acontecendo agora só está acontecendo porque o Senhor ouviu as tuas palavras. Ouviu as tuas? Ouviu as tuas? A palavra tem poder, viu? E muitas das vezes as suas palavras podem ser a chave que abre o céu, mas também pode ser a chave que fecha o céu. Palavras carregadas de humildade, palavras carregadas de sinceridade, de humilhação, são palavras que abrem o céu. Agora, palavras carregadas de ódio, rancor, murmuração, são palavras que fecham o céu. Aí eu te pergunto, as suas palavras estão abrindo ou estão fechando? O único lugar que pode resolver o seu problema, que é o céu. Vamos deixar melhor isso aqui. Olha para a pessoa e fala assim: as suas palavras estão abrindo ou estão fechando o céu? Deixa eu falar uma coisa. Tem que tomar cuidado, viu? Sabe por quê? Porque esse negócio de palavras é tão sério, que quando o efeito não é no céu, pode ser na tua alma. Josemar Bessa disse: se você consumisse ou comesse as suas próprias palavras, a sua alma estaria nutrida ou envenenada? Se você comesse as suas palavras, se você consumisse as suas palavras, sua alma estaria nutrida ou envenenada? Que as palavras que saiam dos nossos lábios sejam para nutrir a nossa alma, mas ao mesmo tempo abrir o céu. Aleluia. Você pode começar hoje. Mas vamos para o texto, versículo 13. Mas o príncipe do reino, o anjo ainda falando, mas o príncipe do reino da Pérsia, ele está se referindo a um principado aqui. Quando ele fala príncipe do reino da Pérsia, não está falando de um lugar na terra, está falando de um principado. Se pôs de frente de mim 21 dias. Ou seja, Deus enviou a resposta. Deus enviou o anjo mensageiro com a resposta. A resposta que Daniel estava buscando. Mas os demônios impediam o anjo de chegar. Pergunta por quê? Porque muitas das vezes a resposta tardia gera amargura na nossa alma. Os demônios sabem disso.
que quanto mais demorar as respostas de Deus mediante aquilo que você está orando, mais desanimado na fé você vai ficar. Quem está entendendo? Mas aí quem que veio para resolver a parada? E eis que Miguel, o arcanjo, porque já que é principado, vamos mandar quem resolve a parada. Eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Verso 14: agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão ainda é para muitos dias. Então você conseguiu imaginar a cena? Os demônios travando o anjo mensageiro. Mas no 21º dia, quem é que desce? Miguel, arcanjo da guerra, que nem Satanás ousou querer lutar com ele. Pastor, aonde? Aonde está escrito isso na Bíblia? Você não leu? Não leu? Quando Moisés não desceu do Monte Nebo. E a Bíblia diz que Satanás começou a procurar o corpo dele. E aí Miguel veio e falou: está fazendo o que, diabo? Fazendo o que, ô Satanás? Procurando o corpo do Moisés. Aparta-te de mim. Você não vai querer entrar em guerra comigo aqui. Olha para essa pessoa e fala: o mundo espiritual é sério, é sério. Você está achando que é Zezinho? Zezinho. Então presta atenção aqui. Por que a batalha é espiritual? Porque até mesmo as suas orações, os demônios podem impedir das respostas chegarem. Posso te falar uma coisa? Se a batalha é espiritual, então para de lutar com armas carnais. Para de ficar lutando, sabe, com armas humanas. Se a guerra, se a batalha é espiritual, você tem que entender que as armas da nossa milícia, elas têm que também ser espirituais. Aleluia! Você está querendo bater boca, você está querendo aí dar chilique, você está querendo aí bater cabelo, você está querendo ir brigar, e xingar, é por isso que talvez está atrasando tudo. Mas se você começar a usar armas espiritual, o que é armas espiritual? Joelho no chão, propósito de oração, jejum. Os anjos de Deus vai vir para estar do teu lado. Não vai ter capeta que vai ficar na sua frente. Eu vou xingar. Espírito da Tati quebra barraco, sai. Posso continuar? Ou eu paro? Quem quer que eu paro, fala amém. Pronto. Sinceridade é coisa boa, santa. Eu vou tomar café, viu? Eu vou tomar café, vamos parar aí agora, tá? Aí o pastor toma café pregando. Eu tomo o que eu quiser. Não tomando cachaça pregando, tá bom demais.
Quem está entendendo? É pecado agora? Ô, irmão, o dia que for pecado tomar café, eu vou ter que ir para o retiro de transformação. Eu vou ter que fazer, você não tem ideia. Vou ter que fazer folga, vou ter que... Olha para cá. Segundo, se a batalha é espiritual e você quer vencê-las, você precisa entender que é Deus quem luta por nós. É Deus quem luta por você. Aleluia. Porque quem é que lutou pelo povo de Israel? Deus. Quem é que abriu o mar vermelho? Deus. Quem é que derrotou o faraó e os seus cavaleiros? Deus. Sabe quem experimentou isso também? Pergunte quem? 2 Crônicas 20:20. Josafá. Naquele momento em que 3 povos veio lutar contra Josafá. Os povos da montanha de Seir. Quando vieram fazer guerra contra Josafá. E Josafá disse ao Senhor: eu não sei o que fazer. Nós não temos nem força para lutar contra o inimigo. Mas presta atenção. Josafá decidiu louvar a Deus no meio da guerra. E pela manhã cedo, se levantar e sair ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouve-me, ó Judá, vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. 21. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon, de Moabe e das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Os inimigos foram derrotados. Os inimigos caiu por terra. Precisou lutar? Não, só precisou cantar. Aleluia. Precisou lançar a flecha? Não, só precisou adorar. Aleluia. Precisou puxar a espada? Não, só precisou abrir a boca e cantar e adorar o nome do Senhor. Sabe como que você vai vencer essa batalha? Cantando. Você vai vencer louvando. Vão falar que você ficou louco, vão falar que você ficou louca, vão falar que você está pirado, continue cantando. Vão falar que você está desequilibrado, continue adorando. Continue adorando, porque enquanto você adora, Deus luta por você. Enquanto você adora, Deus luta pela tua casa. Enquanto você adora, tem um Deus. Enquanto você glorifica a Deus aqui agora, Deus está mandando um anjo na tua casa. Enquanto você está adorando aqui agora, enquanto você adora, aleluia, você só precisa adorar, você só precisa adorar, você só precisa adorar. Adore, adore, adore. Levanta a mão, fala alguma coisa para Deus. Adore a Deus. Faz quanto tempo que você não adora a Deus em espírito e em verdade? O que é adorar a Deus em espírito e em verdade? É quando você não tem motivos favoráveis, mas mesmo assim
preciso de motivos favoráveis para adorar. Eu não preciso de resultados positivos para adorar. Eu não preciso. Eu adoro. Eu louvo. Quantas pessoas que só conseguem adorar quando está tudo dando certo? Quantas pessoas que só conseguem louvar a Deus quando o dinheiro cai na conta? Quando está dando tudo certo? Aí você louva a Deus, você posta versículo bíblico. Você acha mesmo que Deus quer ser adorado só quando você está vivendo a melhor fase da sua vida? Posso te falar uma coisa? Os louvores mais sinceros, muitas das vezes, esses louvores, eles estão sendo entoados dentro de uma UTI, dentro de um quarto de um hospital. Na verdade, as orações mais sinceras geralmente é feita nos corredores de um hospital. Pergunta para essa pessoa se ela entende isso. Você entende isso? Imagina o inimigo armado até os dentes. Você não tem força, não tem exército, não tem nada. Vai ter um grupo de cantor. Quem assistiu o filme Titanic aqui? Levanta a mão aí. Lógico que temos a história, né, verídica, e nós temos uma obra de ficção, né? Colocaram romance para... Mas você sabia que na história do Titanic, muitos tripulantes daquele navio eram cristãos? Você sabia disso? Dentro daquele navio tinha mais de 1.500 cristãos. No filme, quando o navio está se partindo no meio, tem uma banda tocando. E aquela banda tocou e cantou até o final. Essa parte do filme é verídica, é real. Pode pesquisar. Eles cantaram até o final. Você consegue cantar quando tudo está se partindo no meio? Você consegue adorar quando está tudo se partindo no meio? E sabe qual foi uma das canções que eles cantaram? Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Mesmo que ainda seja na dor, que eu me una a ti. Sabe o que Josafá está fazendo? Eu não sei qual vai ser o resultado da batalha, mas na história seremos lembrados como aqueles que adoram. Nós seremos lembrados como aqueles que adoraram. Como que você quer ser lembrado em meias guerras que você passa? Como aquele que adorou ou como aquele que murmurou o tempo todo? Então presta atenção. Josafá venceu o exército apenas louvando.
Eu quero profetizar, você vai vencer essa guerra louvando. Não, eu estou declarando, você vai vencer essa batalha louvando, é adorando a Deus. Aleluia. Pastor, mas eu não tenho tempo de igreja. Pastor, mas eu não sou assim, evangélico. Eu não sou, ei, olha para cá, olha para cá, olha para cá. Eu não dependo da placa da minha igreja aqui, da minha denominação. Eu não dependo dela para pregar a palavra para você. Então deixa eu te falar, você vai vencer. Não é por tempo de igreja, mas é se você está adorando, é se você está louvando. Então só louva, só adora, só adora, só adora, só adora, só adora. Davi venceu o gigante Golias. E se eu te falar que não foi pela força, mas foi em nome do Senhor? Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 45. Qual foi a resposta de Davi para Golias? Eu vou contra, no nome, porém eu vou a ti, no nome do Senhor. Agora, Golias, você vem contra mim com espada, com lança, com escudo. Eu vou contra ti, é no nome. Eu não tenho um escudo como você, mas eu tenho o Senhor. Eu não tenho uma espada como você tem, mas eu tenho o Senhor. Eu não tenho uma lança que pesa 70 quilos como a sua, mas eu tenho o Senhor. Imagina se você fosse depender do que tem para vencer o inimigo. Posso falar a verdade? No modo Wellington? Pode ser? Ou não pode? Pode. Se fosse pelo que você tem, você estaria lascado. Lascada. Vai ter momentos que é só você e Deus. É só você e o Senhor. Davi venceu o Golias. Então entenda que a vitória não vem pelo teu esforço, não vem pela tua força, mas a resposta será por intervenção divina, 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 divina. Quem está entendendo isso aqui? Quem está entendendo isso aqui? Então, vamos só recapitular aqui para nós orar, amém? Amém, pode ser? Pode ser? Quais são as armas espirituais então? Oração. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua. Segunda arma, louvor e adoração. Quem lembra de Paulo e Silas? Atos dos Apóstolos 16, 25. Eles estavam lá presos, carcerados, mas a Bíblia diz que próximo à meia-noite, Paulo e Silas louvavam, oravam, cantava hinos a Deus. O que aconteceu? Um terremoto. Terceira arma. Essa é forte. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma, do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Aleluia. A terceira arma é a
palavra, porque a palavra de Deus é a espada do Espírito, e não tem nada que fica na frente dessa espada. Não, essa espada, ela não corta só carne, mas ela atravessa mundo espiritual. Essa é a espada do Espírito. Você está usando a palavra? Você quer vencer essa batalha? Começa a ler a Bíblia todo dia cedo. Começa a ler a palavra todo dia. Você sabe aonde que a Bíblia é mais lida? Pastor, na igreja, no presídio. Você sabia disso? O lugar onde a Bíblia é mais lida é na cadeia. Quase todo preso tem uma Bíblia. E posso falar? É ali que muitos presos encontram a liberdade espiritual. O corpo está preso, mas a alma começa a ser livre através da palavra. Quem já foi livre através da palavra? Quem já foi livre, liberto pelo poder da palavra? Pelo poder da palavra. Aleluia. Eu preciso encerrar. Então a vitória já está garantida. Se tem oração, louvor, adoração, palavra, então a vitória já está garantida. Olha para essa pessoa e fala: então você já venceu, já venceu. Romanos 8,37. Romanos 8,37. Se você não pegar, tá mal, hein? Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedora. 1 Coríntios capítulo de número 15. 1 Coríntios 15 verso 57. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Então eu posso te falar, a batalha pode ser dura, mas com Cristo a vitória é certa. Com Cristo a vitória é. Então tudo que você precisa hoje é estar em Cristo. Essa é a minha conclusão final. Quer vencer? Você precisa estar em Cristo. Não é quer vencer, você precisa estar dentro de uma igreja. Quer vencer, você precisa estar em Cristo. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. A sua vida já está em Cristo? Quero fazer um ponto de reflexão aqui. Pergunta para essa pessoa: sua vida já está em Cristo? Ou você é daqueles que hoje está em Cristo, amanhã está com o capeta, depois está com o diabo, está com... Hoje você está em Cristo, as coisas não acontecem do jeito que você queria, porque a sua fé tem que ser testada também. Aí amanhã você já está batendo tambor, você já está... Você precisa decidir hoje. Você precisa decidir estar em Cristo. Sabe por quê? Porque Yeshua venceu a maior batalha por mim e por você.
batalha mais dura, Yeshua venceu por nós. Lá na cruz do Calvário, 470 cortes abertos no corpo dele. Você suportaria 470 cortes abertos no teu corpo? A batalha mais difícil ele já venceu por você e por mim. Ele venceu por nós. Aí você acha que você não vai vencer essa luta que você está passando? Eu digo a vocês, você vai vencer. Mas para isso você precisa hoje decidir estar em Cristo. Entenda que nós estamos em guerra, nós estamos em batalha. Há uma batalha acontecendo agora nas regiões celestiais. Ou você acha que o diabo queria que você viesse aqui? Ou você acha que o diabo facilitou para você chegar aqui? O diabo não queria que você viesse aqui. O diabo não queria que você ouvisse essa palavra que liberta, que salva, que transforma, que cura. O diabo não queria. O inferno travou uma batalha. Ele tem travado batalhas contra a tua casa, contra a tua família, contra a vida dos teus filhos. Entenda agora que nós estamos em guerra. Para onde você vai correr? O que você vai fazer? Você vai ficar na frente do inimigo? Não! Você precisa estar em Cristo para ter o Espírito Santo, o Ruach Kadosh na sua vida. O Espírito do Senhor na tua vida. Porque somente assim você vai vencer essa luta que você está passando, mãe. Somente assim você vai vencer essa luta que você está vencendo, homem. Somente assim você vai vencer essa luta que você está passando. Por que você acha que essas crises financeiras vêm se intensificando na tua vida? O diabo já pegou seu ponto fraco. Ele já descobriu que é assim que ele vai minar a tua fé, que ele vai te afastar da casa de Deus. Ele já pegou seu ponto fraco. Porque ele já descobriu que só assim você deixa de adorar a Deus e empresta os lábios para a murmuração. É por isso que algumas pessoas vêm travando lutas aqui, batalhas. Por que você acha que o diabo tem tocado nos seus filhos? Porque ele sabe do amor que você tem pelos seus filhos, mãe. Ele sabe, pai, do amor que você tem pelos seus filhos. Então ele fere teus filhos e deixa você mal. Quem está entendendo isso aqui? Quem está entendendo isso aqui? Então antes de nós orar e partir para a guerra, você precisa compreender isso. E há um detalhe sobre o diabo. Pergunte qual? É organizado. Não brinque em serviço. Ah, o senhor está sendo um advogado do diabo? Não, eu não preciso. Sabe por quê? Porque se você ler a Bíblia, fala mais dele do que do próprio que te salva. Ah, esse pastor só fala do inimigo, do diabo, do inferno. Não, não é não. Se você ler a Bíblia mesmo, de verdade, a Bíblia fala mais do inferno do que do céu. Por que será? É para você correr de lá. Quem está entendendo isso aqui? E aí, vamos com tudo? Essa batalha que você está enfrentando no teu casamento aí, você vai dar bobeira para o inimigo?
diabo está bagunçando com a tua aliança, com o teu casamento. E aí, vai dar bobeira para ele? Ou você vai partir para cima dele? A Bíblia não manda você fugir do diabo. A mesma Bíblia que manda os homens correr da mulher adúltera, é a mesma Bíblia que manda você ficar de frente com o capeta, encarar ele, resistir ele e fazer ele correr de você. Do pecado você corre, o diabo você encara. Pastor, eu nunca ouvi isso na minha vida. Está ouvindo pela primeira vez. Vai encarar ou vai correr? Você quer vencer a batalha? Quer ter vitória na batalha ou não? Eu já mostrei para você que ela é espiritual. Então fica de pé comigo. Deixa eu falar uma coisa. Mas não podemos esquecer que muitas das vezes o diabo também usa pessoas. Usou Pedro, usou Judas. Talvez o que está acontecendo na tua vida seja influências malignas. Através de pessoas. Eu não escondo dos filhos espirituais dessa igreja quem eu sou. É por isso que tem gente que chega aqui me amando, sai me odiando. Tá tudo bem. Não me define. Não define a minha história. Um capítulo, uma pessoa vai definir minha história. Eu preciso saber quem eu sou em Deus, assim como você precisa saber quem é você em Deus. Quando a questão é influência maligna, conselho maligno, eu sou radical. Frau. Pergunta por quê? Porque nesses anos, atendendo, eu vi muitas pessoas destruídas por insistir em relacionamentos errados, amizades erradas. Talvez o motivo da batalha que você está passando aí é os relacionamentos errados que você está. Que às vezes nem tudo é o diabo, mas ele consegue ter poder e autoridade na sua vida através de influência, porque você permite acesso. Agora olha para essa pessoa que está perto de você e fala: agora você entendeu? Já percebeu que tem pessoas que a casa está uma paz, e tem pessoas aqui que vai se identificar e não vai mandando, nós vamos mandar esse inimigo embora hoje. A casa está uma paz. Uma paz. Chegou aquela pessoa. Daqui a pouco toda vez que falo de mundo espiritual, eu começo a desmascarar o Satanás, começa a dar uns pânicos, começa a acontecer uns negócios aqui. Quem já percebeu isso daí? Até ar explode. Olha pra cá. É porque a nossa área é libertação, amém? Nosso carisma é libertação, amém? Então quando começa a desmascarar, estava tudo bem lá no seu casamento, estava uma paz. Chegou aquela pessoa,
começam os conflitos, a guerra, a paz vai embora. Quem já percebeu isso daí? Vai continuar permitindo acesso dessas pessoas até quando? Você está orando para Deus consertar uma coisa que é só você não abrir o portão. Quem está entendendo isso aqui? Eu mesmo já estive em casas que eu estava orando, manifestou na senhora, e nós orando e colocando a mão, e teve uma hora que eu achei que eu ia ter que pedir ajuda. Quem disse que o demônio saiu? O demônio ia da minha cara. Uma senhora de 60 anos, o demônio fazia assim, ó. Sentava no sofá, abria as pernas e ficava assim, ó. Irmão, foi mais de 1 hora e eu não consegui. Eu estava quase ligando os pastores. Vem aqui, mas eu acho que eu vou ter que me consertar, porque o negócio que está feio. Só que aí eu comecei a fazer uma oração com a família, pedindo para Deus mostrar onde estava o problema, por onde teve acesso. Aí a senhora fazia assim, ó. Saía sangue do couro cabeludo. Aí o Senhor me visitou, me deu discernimento e falou no meu espírito: olha debaixo da cama, mas lá no quarto dela. Quando eu fui lá, que eu olhei, sabe a alça de uma sacola? Essas alcinhas de sacola plástica, amarrado numa aliança, coisado no box da cama, por baixo da cama, do lado onde ela dormia. Como que foi parar lá? Quando arrancamos, oramos, jogamos fora, deu dó de ver aquela senhora depois. Porque o diabo, o demônio enfraqueceu a carne dela. As forças físicas dela acabou. Eu estou contando aqui para você alguns casos. Aí, em uma igreja com mais de 200 pessoas, será que não é o mesmo que está acontecendo com você? Será que não é o mesmo que está acontecendo na tua casa? Você quer vencer ou não quer? Nós vamos começar a orar aqui agora. E eu quero fazer algo profético aqui hoje. Quem está comigo? Eu comecei pregando e falando do povo de Israel. Quando saiu do... Vocês são tremendos, hein? Vocês são demais. Vocês... Saindo do... E para eles entrar na terra prometida, como que foi? A muralha de Jericó. Josué chegou lá. E agora, Deus, não tem picareta, não tem martelo. Como que nós vai derrubar isso aí? Aí Deus falou assim: marche. Para atravessar o mar, marche. Para a muralha, que é o obstáculo, cair, só marche. E dá a volta em volta dos muros. Só dá a volta. Só dá a volta. E depois, Deus, aí depois é com o céu. Aí é com o Senhor, só obedece. Quem entendeu? Tá pronto para marchar? Tá pronto ou não? Então nós vamos marchar aqui hoje.
Cadê a intercessão da igreja? Está em volta da igreja já? Tá? Os pastores, por gentileza. Pega o seu pedido de oração. Pega o seu pedido de oração. Pega aquilo que é o motivo da batalha. Segura na tua mão agora. Nós vamos fazer esse ato profético aqui. Você precisa fazer esse ato profético. Eu acredito em atos proféticos. Acredito muito. Eu não encontrei ato profético fora da Bíblia. Eu encontrei na Bíblia. Então, eu peço a atenção dos meus obreiros agora. Nós vamos fazer uma marcha aqui hoje. Pastor, tem mais de 200 pessoas. Não tem problema. Se tivesse 300, a gente ia fazer do mesmo jeito. Você quer vencer? Quer alcançar a promessa? Os pastores vão estar aqui em cima. Você vai dar a volta aqui, ó. Você vai subir aqui, descer, mas você não vai vir por aqui e voltar para o teu lugar, não. Você vai dar a volta na igreja para voltar para o teu lugar. Com o seu pedido. Quer entrar na terra da promessa? Quando eu falo entrar na terra da promessa, eu não estou me referindo eu estou me referindo a essa situação. Você quer vencer isso aí? Você quer entrar e alcançar aquilo que Deus prometeu para você, aquilo que você tem orado, que você tem buscado, que você tem jejuado? Então você vai dar a volta aqui hoje, olha. Você vai dar a volta aqui. Amém? Amém? Pastor, eu tenho um problema, não posso subir escada. Não tem problema. Você pode vir até aqui, nossos pastores vêm e oram por você. Amém? Fecha os teus olhos. Precisamos preparar o ambiente. Nós precisamos preparar esse ambiente aqui. Eterno nosso Deus, Rei do Universo, Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nesta noite, ó Deus, aqui está o teu povo. Senhor, eu creio, eu acredito que estas vidas estão aqui porque o Senhor permitiu elas estarem aqui, Senhor. O Senhor sabe, ó Deus, quais têm sido as batalhas que esse homem tem enfrentado, quais têm sido as batalhas que essa mulher tem enfrentado. O Senhor sabe, ó Deus, de todas as lutas, meu Deus, mas em nome de Yeshua HaMashiach, no nome de Jesus, seu Filho, nosso Salvador, começa agora, Senhor. Começa agora, meu Deus, a colocar por terra. Coloca por terra, meu Deus, tudo aquilo que o diabo tem arquitetado contra esta casa, contra esta vida, contra esta família. Meu Deus, a tua palavra diz que nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. A tua palavra diz que nenhuma arma forjada. Deus, por isso, em nome de Jesus, meu Deus, o inimigo tem lutado contra a casa desta pessoa, o inimigo tem lutado contra a vida desta pessoa, o inimigo quer levar essa mulher à loucura, mas nós declaramos pelo poder do teu nome, que todo mal hoje será desbaratado. Desbaratado, todo mal vai cair por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso, começa a batalhar pela tua casa, começa a lutar pela tua casa na oração. Isso, começa a lutar pela vida dos teus filhos, pela vida dos teus irmãos. Começa agora na oração. Isso, você está em guerra. Você está em guerra, ora.
Você está em guerra. Fala com Deus. Você está em guerra. Isso, mãe. Batalha pela vida dos teus filhos agora aí na oração. Batalha agora pelo teu casamento na oração. Batalha agora, batalha pela tua família. A vida espiritual da tua casa está morrendo. Batalha agora na oração. Isso é guerra. É guerra. Meu Deus. O nosso Deus é um Deus de milagre. O nosso Deus é um Deus de milagres. Deus, nesse ato profético, aonde tiver uma pessoa sendo vítima de obra de bruxaria, feitiçaria, de magia negra, todo trabalho feito, encomendado, arriado, despachado, em nome de Jesus, começa a cair por terra, Senhor. Começa a cair por terra, meu Pai. Tem pessoas aqui que estão sendo vítima de trabalho que foi feito pela própria mãe. Tem pessoas aqui que vai estar sendo vítima de trabalho que foi feito pelo próprio pai. Pessoas da família, meu Deus, em nome de Jesus, vai colocando por terra. Ó Deus, em nome de Jesus. A oração está subindo, a oração está subindo, a oração está subindo. Isso, batalha. O teu clamor está subindo. A tua oração está subindo. Deus, Ele te ouve aqui. Isso. Deus, eu consagro as escadas, consagro esse altar, Jesus. Deus, se tiver um demônio na vida dessa pessoa, vai queimar aqui em cima, Pai. Vai queimar. Deus, em nome de Jesus. Pode vir. Começando lá pelo fundo, lá. Isso. Os obreiros vão encaminhando, você vai orando, vai adorando, vai orando, vai adorando, vai orando, vai adorando. Oh. Isso. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. No nome de Jesus. Poder no nome de Jesus, e há poder no nome de Jesus, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, há poder.
Passa clamando, passa marchando. Você está acessando o lugar da promessa.